Todas as noites, exatamente às 19 horas, eu ouvi o menino falar assim: professor, nós vamos na máquina hoje? Não, Ezequiel, nós não estamos em oficina de impressão. Nós estamos na parte inicial do teu curso, que é toda a teoria de tecnologia gráfica. Hoje a gente recebe Ezequiel dos Santos, que foi meu aluno há 15 anos atrás, e foi um dos caras mais apaixonados pela profissão de gráfico que eu já conheci nos meus 33 anos nesta indústria vital. Então, eu peço a todos que me ajudem a receber Ezequiel dos Santos. Boa. Muito obrigado, muito obrigado. Acho que, primeiramente, agradecer, né, professor Robson? A honra eu vejo, eu acompanho aí o seu trabalho agora como podcast, vejo que vem bastante gestores, vem bastantes caras de alto escalão, né, da indústria gráfica. E eu, apenas um meio oficial de impressão simples, e receber toda essa honra, então é bem gratificante para mim. Então, muito obrigado. Que bom. Legal, seja bem-vindo. O TV Abigail Frontier é democrático. Nós queremos conhecer Que pessoas, conhecer trajetórias. A gente sabe e temos a consciência que todos têm algo a compartilhar e que agrega a nossa comunidade, independente de cargo. Então, Top demais. fique à vontade. Tenho certeza que será um papo muito bacana. E não tenha dúvida que as portas sempre estarão abertas para você. Antes de falar dos nossos patrocinadores, precisamos falar dessa camisa que estamos usando, não? Oh, bacana. Recebemos a camisa da Gonçalves. Camisa. Então, um agradecimento especial à Juliana, que liberou essas camisas para nós. A Mariane, também ali do RH da Gonçalves. Muito obrigado, tá, por ter cedido essas camisas, por ter liberado o Ezequiel para estar conversando com a gente. Muitíssimo obrigado. E não poderia deixar de ser os nossos patrocinadores, que faz o Printcast acontecer, a Cor e Processo, do meu amigo Robson. A Top Coat Soluções e Vernizes, a Semic Tintas Gráficas, a Opção Offset, a Duplicop Eurostar e a Croma Microencapsulados. Todos eles ajudem, colaborem, acreditam no nosso projeto. Nosso muitíssimo obrigado. E aos nossos parceiros, né, que é o Sindigraf, a Abigraf Nacional, a Abitec, a Abiconv e a Abigraf São Paulo, onde estamos nesse momento, né? É isso aí. Estamos na aqui sede da indústria gráfica brasileira. Exatamente. Então, fica aqui o nosso agradecimentos e vamos ao que interessa. Vamos conhecer o Ezequiel. Ezequiel, por favor, fale um pouquinho para nós como você entrou na área gráfica, foi influência de alguém, viu um cartaz, foi lá, se matriculou, enfim. Dá um overview geral aí para nós. Eu entrei como menor aprendiz numa gráfica de pequeno e médio porte. Tinha 16 para 17 anos. Uma gráfica em Carapicuíba mesmo, na minha região. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. E ali, como menor aprendiz, você faz tudo, né? Você passa por pré-impressão, você passa por impressão, você passa por corte e vinco, por toda a área industrial ali. E depois que passou a fase do exército, eu fui efetivado. Meu primeiro registro foi auxiliar de acabamento. Trabalhava ali acabamento com revisão de cartucho, com armazenamento de cartucho, e mandava para depois mandar para os clientes. Só que aí teve uma situação bem engraçada. E aí eu lembro que quando a gente entrava no refeitório, mulher é bem comunicativa, certo? E aí acabamento gráfico é muita mulher que trabalha. E elas conversavam bastante, mas porém quando entrava o pessoal da impressão, começava aquele silêncio na cozinha, os caras sérios, com postura. Eu comecei a observar aquela situação e pensei comigo, eu quero ser igual a esses caras aí. Quero procurar saber como que eu faço para ir para esse setor de impressão offset. E aí, dado um dia, eu cheguei no gerente, o João Manuel, um português, trabalhando no MP, cara bacana pra caramba, chegava, cumprimentava todo mundo na gráfica. E eu cheguei nele um dia, falei, ô, seu João, bom dia, tudo bem com o senhor? Ele já respondeu, senhor não, o senhor tá no céu. Brincalhão, ele era bem gente boa. Gostava também bastante de participar da parte operacional da gráfica. Não era aquele gerente só de sala que focava nos números, parte de diretoria da empresa. Ele era um cara que eu admirava isso, que quando dava os problemas assim, durante qualquer setor ali, ele tava sempre, acho que ele foi engenheiro mecânico, eletrônico, uma coisa assim. Então ele arrumava mesmo, ele ia ali com a manutenção e colocava a mão na massa. E é um cara bem participativo ali da parte industrial. E aí eu cheguei nele e perguntei como que funcionava para ir para impressão. E ele pegou e falou, não, Ezequiel, muito simples. Primeiro você precisa de escola.
E aí eu perguntei, interessante, como que eu faço pra qual escola? E aí ele pegou, bom, a escola de referência é o Teobaldo Denigres, Senai. Porém, como você é daqui da região, eu tô acompanhando que tem a Fundação Bradesco ali na Cidade de Deus, Osasco, eles estão ministrando cursos bacanas de gráfica, pré-impressão, impressão offset, produção gráfica. Eu acho que como é mais perto pra você ali, se você começando por aí já é um caminho já. E aí foi aonde que eu conheci Sr. Robson Xavier. Fui lá na Fundação Bradesco, me inscrevi. Eu lembro que eles eram bem rigorosos lá. Bem rigorosos. Sempre foi. Eles eram bem rigorosos. O aluno tinha que ser participativo, não podia chegar atrasado, não podia faltar de jeito nenhum. Não. Sem justificativa ou com justificativa não podia faltar. Uhum. Tinha que ser presente, porque senão você perdia a credibilidade com a escola, acho que não fazia mais curso, nem pegava o Você certificado. perde a prioridade. E- Será que era gratuito, é isso? Era um curso gratuito, porém tinha que ter, Convido, Robert. porém tinha que ter participação no curso, senão você não. E aí eu comecei a fazer ali, me inscrevi, fiz todas as inscrições, todos os pré-requisitos que eles pediam na época. E aí foi onde que o primeiro curso de gráfica que eu fiz foi exatamente com o professor Robson Xavier. Que bacana, cara. Robert, toda noite ele perguntava, nós vamos na máquina? Ele sabia que a gente não ia na máquina, mas ele perguntava rindo. Então a gente já começava a aula dando risada. Porque às vezes eu olhava pra ele e falava, sem ele perguntar, não, Ezequiel, nós não vamos na máquina hoje. Isso demonstra interesse. Claro. Assim como você acabou de comentar, né? Que, primeiro assim, você tinha uma referência, a importância de termos referência em nossas vidas, né? Sim. E não só a referência que está no nosso círculo ali, mas até mesmo na internet, né? Hoje na internet você encontra de tudo, Sim. e aí cabe a você escolher quem você vai ser a sua referência, né? Porque tem de tudo ali. E ter a iniciativa, assim como você teve de falar com ele, o Robson falando aqui sobre ter aula em máquina e tal. Porque tem muitas pessoas que esperam, às vezes, uma oportunidade, mas fica esperando. Né? Ela não tem atitude, ela não faz acontecer, não gera a oportunidade, não vai atrás da oportunidade. Então, esse perfil, né, de fazedor, ele é muito melhor melhor no sentido de estar evoluindo na carreira, né? Sim. Do que só um pensador. Às vezes é manja pra caramba, conhece pra caramba, a gente fala que tem uma obesidade mental ali, mas, pô, mas você não coloca em prática, não dá resultado. E é aí atrás que gera isso daí. E eu perguntei se era gratuito, porque eu sei que você deu aula lá, mas eu não sabia se era gratuito. Quando ele começou a falar, e tem que ser assim, né? Até pra valorizar, e se você começa a faltar, você tá tirando de quem quer, né? E detalhe, eram os cursos gratuitos, mas eram os cursos que aprofundado. Eu lembro que a gente, em máquina, a gente fazia as impressões nas máquinas monocolor e bicolor na época. As catuzinhas. E eles desmontavam rolaria, montava ali na grade do curso prático, né? Depois que era depois que o professor Robson. Primeiro a gente ficava em sala, né? Era produção gráfica e Era depois teoria. tecnologia e impressão offset. É isso aí. E aí eram dois cursos que, se eu não me engano, era uma grade de uns 4 meses. Se eu não me Mais engano. ou menos, é isso. Mais ou menos. É. Então era uma coisa. E todo dia tinha aula. E eu lembro, cara, que uma coisa legal que vale ressaltar aqui era uma correria do caramba. Porque na época eu não era ainda de maior, então não tinha habilitação, não tinha carro, não tinha moto. Eu tinha que pegar um ônibus e ir até um certo lugar pra encontrar com outro impressor, aquele resenha pra caramba. Sim. Eu esqueci o nome dele há muitos anos. Ah, não vou lembrar, cara. E aí eu pegava uma carona com ele, porque senão não dava tempo de eu chegar. Justamente por quê? Porque se eu chegasse atrasado eu perdia. É isso mesmo. Então eu Era tinha que fazer uma rígido. correria. E aí eu às vezes, sabe que eu olho os menores aprendizes hoje na gráfica, eu vejo a correria deles, cara. Me passa um filme, cara. Você vê, né, a correria da molecada, que você tem que trabalhar, estudar. E às vezes você se alimenta mal. Eu passei por isso também. E pra ir pra escola, estudar, a correria, né? Do estudante brasileiro, que é um guerreiro, né? Quem estuda e trabalha, principalmente da indústria gráfica, que Uhum. exige mesmo que você estude, porque senão você não consegue desenvolver conhecimento técnico. É Isso uma é- profissão é. pra quem gosta muito, né, Robert? Isso é uma rotina de quem quer crescer na vida, né? É. Todos nós somos Sem por dúvida, isso. sem Por dúvida. acaso. Né, com exceção da geração neném, que não faz absolutamente nada, mas é isso aí, essa correria não tem jeito. Não, a gente fazer essa correria toda, porque senão a gente não conseguia chegar no horário. E o quanto o curso foi importante pra você, cara, no seu desenvolvimento, na sua trajetória? Na verdade, esse foi o começo, né? Na verdade, foi um começo pra. E aí eu terminando os cursos, levei o certificado na empresa, e aí meu primeiro registro de carteira foi auxiliar de acabamentos gráficos, porém, depois que eu apresentei os cursos pro seu João Manuel, na época, o gerente da gráfica, não demorou coisa de 2 meses, ele já me colocou na impressão. Muito bacana, cara. Já me colocou na impressão.
já mudou meu registro para segundo ajudante de impressão offset. Foi o meu primeiro registro na área de impressão offset. Sim. E dali eu comecei numa Heidelberg CD, na época. Porém, lá tinha Roland 600 e Record de 4 cores. Eram as máquinas que tinham na época lá. E aí, passado, se eu não me engano, 3 ou 4 anos na gráfica, teve uma queda de trabalho e é onde que eu perdi o emprego. Porém, quando eu trabalhava em acabamento, eu tinha um amigo chamado Paulo. Ele era operador de coladeira. E ele tava lá dentro da Antilhas. Tá. Quando eu falei que eu tinha saído da primeira gráfica São Luís Gonzaga, entrei em contato com ele. Cara, foi muito, muito bacana, porque ele pegou e falou, pô, Ezequiel, não, já manda seu currículo aqui, porque a Antilhas tá contratando, eu tô aqui e tal. E aí eu falei, pô, que bacana. Aí eu, na verdade, eu liguei no dia pra Antilhas. Liguei no dia, conversei com o RH, falei sobre meu interesse, que eu era da área gráfica. A moça do RH pegou e falou, cara, a gente vai participar de um processo de seleção amanhã, você não quer vir aqui? Olha que bacana, cara. Olha que bacana. No mesmo dia, tudo isso no mesmo dia. Que eu falei com ele, liguei pra gráfica, no outro dia tava tendo um processo de seleção. Tá. E aí eu fui. Aí passei nos processos de seleção. Em 2013 eu entrei na Antilhas. Que legal, cara. Aí na Antilhas eu fui direto pra impressão offset. Na Antilhas eu lembro que a gente começou lá numa Heidelberg CD também. Speedmaster. CDzinha, porém tinha uma Roland 600. Não, perdoe. 700. 700, antiga. Tinha uma 500, que já tava indo embora. E uma XL75, que é justamente que depois eu migrei para ela. E depois foi chegando mais máquinas. Foi saindo... A 500 foi embora, junto com a 600 antiga. Depois chegou mais duas 700. E uma XL106 na época. A Antilhas foi muito importante para mim, cara. Porque foi 8 anos, trabalhei lá na área de impressão. 8 anos muito felizes. Aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas que eu vou carregar nos meus contatos, na minha vida pessoal, o resto da vida, porque foram pessoas que me ajudaram. Vai ter nomes aqui, inclusive, dessas pessoas. Porém, quando eu entrei na Antilhas, a Antilhas estava com problema de encontrar gestor de impressão. Sempre entrava muito, saia muito, então estava meio complicado para dar uma organizada no setor de impressão offset. Até chegar o Geraldo Elias Damasceno. Esse nome é nome bem importante aqui, falar. Mas antes de falar do Geraldo, a gente precisa entender, no meu ponto de vista, como funciona um setor de impressão offset. Eu estou na minha terceira gráfica hoje e eu percebi que é bem semelhante. Quase não muda o sistema da profissão dentro do setor ali. Por exemplo, você pega um menino leigo, sei lá, tipo eu, que fui vindo do acabamento e tal. O cara começa ali atrás da máquina. Máquina de impressão offset tem 4 partes, né? Uhum. É alimentação, margeação, conjunto impressor e recepção. Isso é uma máquina de impressão offset, basicamente falando. E todo mundo começa do mesmo jeito. Você começa ali no abastecimento da matéria-prima e na margeação. Aparelho da máquina. Sistema de alimentação de papel no equipamento. Passado o tempo, o cara vai tendo uma habilidade, vai indo para frente, aprendendo a trocar uma chapa, aprendendo a trocar uma branqueta de verniz, aprendendo... Aí já vai migrando para frente da máquina. Aí o cara vai aprendendo a registrar um trabalho com a ajuda do impressor, o impressor do lado. Daqui a pouco já começa a acertar uma cor e vai desenvolvendo. Porém, quando o cara já tá nesse nível, o cara já não quer mais ser ajudante. Tá. O cara já fica em cima de um gestor de impressão. Pô, quero uma oportunidade, quero ser meu oficial. Assim que funciona. E aí o gestor tem que conversar, trabalhar o cara, falar que a oportunidade vai acontecer. E aí acontece. O cara vira o meu oficial. E aí ele já vai aprendendo mais, já vai desenvolvendo mais. Até um ponto que ele tá já acertando o trabalho sozinho. E aí o cara vai, por exemplo, cobrir uma férias de impressor. Tá. Quando o cara cobre uma férias de impressor, o cara já se sente confiante. O cara já vê que ele tem uma certa competência para tocar um equipamento sozinho com a ajuda de alguém. Sozinho, no caso, sem um impressor, ele sendo um meio oficial. E aí começa ele ficar em cima do gestor de novo para quê? Quero virar impressor. Isso. E tem que ser assim mesmo a trajetória da profissão, porque o objetivo é isso, todos virar impressor. Então, nesse ponto de vista, na minha opinião, eu vejo que um gestor de impressão ele tem que ter um jogo de cintura e uma habilidade para lidar com essa questão, né?
do crescimento profissional de forma honesta. Então, ele tem que fazer também todo mundo motivar nesse caminho. Uhum. E ele tem que também entregar os números que a empresa precisa, porque no final é isso que importa. E, cara, aí entra Geraldo Elias Damasceno. Ele é um maestro nessa parte. Ele sabia muito bem trabalhar, colocar cada um no seu lugar, cobrar uma equipe técnica. Ele passava muito essa visão pra gente lá. Ele queria todo mundo técnico. E ele passava isso também pra diretoria. Ele gostava muito da equipe técnica. E conforme fosse aparecendo as oportunidades, ele ia locomovendo. Mas o engraçado é que ele fazia, sabia articular as coisas para ninguém se desmotivar. Conforme aparecendo as oportunidades, todos forem crescendo. Sim. Isso eu achei muito bacana. Por exemplo, você pega um menino do acabamento, que leigo ainda, não tem conhecimento, mas tem vontade de vir para a impressão offset. Ele vai começar do jeito que todo mundo começa. É uma máquina de impressão offset, basicamente tem 4 partes: alimentação, margeação, conjunto impressor e recepção. Vai começar na parte de alimentação da máquina. Aprender a bater um papel, ar, oxigênio, para deixar uma pilha montada. Vai aprender a lavar um tinteiro, vai fazer as coisas básicas, vai abastecer pano, insumo, solvente. Isso é um trabalho de um ajudante de impressão. Dado um certo tempo, ele vai evoluindo. Aí daqui a pouco ele aprende a trocar uma chapa. Daqui a pouco ele aprende a trocar uma blanqueta de verniz, trocar uma blanqueta de unidade de impressão. Dado o momento, a partir disso também ele vai começando a ir para frente da máquina. Daqui a pouco ele já está olhando ali o impressor, registrando um trabalho, acertando a cor. E aí ele começa também a acertar um registro. Aí daqui a pouco ele já tá, depois de um certo tempo, já tá acertando uma cor. E aí ele já vai começar a ficar em cima do gestor. Ó, já não sou mais ajudante. Já sei fazer isso, isso e isso. Quero promoção. Quero ser o meu oficial de máquina. E aí, o gestor vai trabalhar isso, ver as oportunidades conforme forem acontecendo e vai locomover o cara. Até o momento que ele vira meu oficial e daqui a pouco ele tá acertando o trabalho. Aí começa devagarzinho ali a acertar uns trabalhos simples. Tem 3 classes de trabalho: uns trabalhos simples, trabalhos moderados e trabalhos complexos. Aí o cara começa a acertar um trabalho ali. Daqui a pouco tá acertando 2, 3, daqui a pouco já tá rodando uma máquina. Aí daqui a pouco já cobra uma férias de impressor. Automaticamente ele já vai começar a cobrar de novo o gestor. Meu, quero uma máquina. Ó, já tô preparado. Então, na minha visão, um gestor de impressão hoje no mercado, ele tem que ser um maestro ali para saber locomover as pessoas, saber organizar as equipes de impressão nas máquinas e quando abrir a oportunidade, saber locomover quem já está preparado. E eu vejo que eu tô na terceira gráfica, com todo respeito aos outros gestores, mas eu nunca vi um cara que tem uma habilidade para lidar com isso igual o Geraldo tinha. No começo, quando ele chegou na Antilhas, eu olhei assim para ele, falei, provavelmente vai ser mais um, mas não, cara. O Geraldo, ele foi o melhor que eu já vi, até hoje. O Geraldo, Ezequiel, ele estudou com a gente, né, Robert? Sim. Fez faculdade com a gente lá no Senai. E o Geraldo e você têm uma coisa em comum: o altíssimo nível de interesse. Né? É uma obstinação, cara, uma vontade de fazer as coisas acontecerem e buscar o que é preciso para isso. Sim, sim. Então, certamente você viu um espelho ali, né? Não, mais do que o espelho, uma referência também. No começo eu achei até que ele não ia desenrolar ali. Porque devido a meio que estava meio conturbado o setor aí de impressão, no sentido de organizar as coisas, né? Arrumar a casa. Uhum. Mas aí ele chegou e foi indo, foi do jeito dele, organizando. Cara, ele formou uma equipe de impressão muito bacana na Antilhas. A gente tem muita amizade, assim. Tem um grupo também. Hoje, quando a gente se reúne, você vê que é uma coisa bem bacana, gerou uma amizade bacana ali. E o que vale ressaltar também é que na parte ele cobrava muito uma equipe técnica. Ele gostava de passar isso para a diretoria da empresa, queria todo mundo técnico, todo mundo tinha que estudar e todo mundo tinha que evoluir. Essa era a visão dele. E realmente isso aconteceu. Eu vi muitos ajudantes virarem meus oficiais, inclusive eu. E eu vi vários meus oficiais virarem impressores e impressores que já estavam no patamar da profissão
que ele colocou para fazer faculdade e hoje tem, se eu não me engano, um grande amigo, Jair, na Botcher, que era impressor, hoje trabalha na parte técnica. O William Santarelli, que inclusive foi o meu professor, e ele me ensinou a trabalhar, eu considero assim. Hoje é gerente industrial numa gráfica, se eu não me engano, mas também, quando eu saí da Antilhas, ele virou gestor, até a minha época ele era ainda impressor. E depois virou gestor. Tem um cara aqui chamado Fábio Ramos, que inclusive é um dos que eu amo no ramo gráfico, muito meu amigo. Ele era impressor, colocou para estudar também. Hoje ele está na parte de engenharia da Antilha, se eu não me engano. Então, quer dizer, ele era um gestor que ele tinha essa visão. Todos estudam, uma equipe técnica para todo mundo evoluir conforme tem as oportunidades. Ele queria todo mundo assim. E isso eu ainda não encontrei. Hoje eu estou na terceira gráfica e ainda não vi isso. Achei muito bacana e eu admiro isso. E respeito muito ele. E aí fiquei 8 anos na Antilhas. Aprendi a trabalhar com o William Santarelli. Outros também me ensinaram algumas coisas, mas esse eu considero que realmente me formou um meu oficial de máquina. Um cara preparado para ajudar o impressor a pensar durante os problemas e as variáveis de impressão ali. Pensar rápido. Pensar rápido. Não fica ali com dificuldade de raciocinar. E aí eu saí da Antilhas em 2021. Trabalhei 8 anos lá, na época da pandemia. Ficou um fraco. Demanda de trabalho. E aí foi uma galera embora, eu também fui. E dado momento também trabalhei na Antilhas com um impressor chamado Samuel. E ele mexia muito com o mercado financeiro e ele tinha me apresentado isso. Eu comecei a me interessar. Achei interessante ali. E comecei a procurar cursos da área ali. Gostei bastante também. E aí onde que eu fui começar a me aventurar com mercado financeiro. Especulação com bolsa, day trade, essas coisas. E aí mexi com isso durante um tempo. Em 2021 saí da Antilhas. Fiquei 3 anos fora do ramo, mexendo com essas coisas de mercado financeiro. Porém tem uma situação engraçada, porque quando começou o mercado a melhorar depois da pandemia, teve uma certa dificuldade, não só na área gráfica, acho que em toda a área, né? Em geral. Comecei a me dar currículo para as gráficas e bem na época 2 gráficas tinham me chamado para fazer entrevista. E eu cheguei a fazer entrevista. Porém, aí entra a Gonçalves na história. A Gonçalves também mandou. E aí eu fiz primeiro as 2 entrevistas nas primeiras 2. Depois terceiro, na Gonçalves. Só quando eu entrei na Gonçalves, cara, e vi a KBA rodando 18 mil por hora, eu falei... O coração bateu forte. O coração bateu forte. Falei, dispensei as outras 2. Falei, eu vou ficar por aqui. Gostei muito. Fiquei... E o legal da Gonçalves também é que eu vi que eles são uma estrutura... O pátio gráfico deles é bem estruturado. Muito bacana. As impressoras, os corte-vínculo e as coladeiras. Tudo bem organizado. E aí hoje eu fiz 1 ano de Gonçalves, mês passado. Fez 1 ano? 1 ano de Gonçalves. Muito feliz. Trabalho no mesmo equipamento que eu trabalhava na empresa anterior, em questão de maquinário, porém mais novo. Na Antilhas eu trabalhei numa Heidelberg 2007 XL75. Na Gonçalves eu tô trabalhando na mesma máquina, Heidelberg XL75, porém 2023. Máquina com 2 anos de uso, veio na caixa, nova. Cheiro de nova aí. Nossa! E aí na Gonçalves agora eu tô trabalhando com um impressor também que dispensa comentário. Rodrigo Belucci. A gente convive junto na máquina, um grande profissional. Nossa, acho que o melhor impressor de Heidelberg. Quase 20 anos rodando máquina. Já vem de pais, já em gráficos. Então eu até brinco com ele que perdeu o umbigo, cordão umbilical dentro de uma gráfica. A mãe era da qualidade, o pai era impressor. Nasceu ele. Pois é. Cara 10 também. Cara, nossa, grande profissional, o professor Robson. Nossa, o melhor de Heidelberg. Ele e o William, pra mim, são os melhores de Heidelberg. O William já participou do Printcast. Sim, hoje ele é gerente Geraldo social, também. né? Os 2 já participaram. O Geraldo, os 2 já O Geraldo participaram. Inclusive, desculpa, nós agradecemos no início a Juliana e a Mariane. A Mariane já participou do Printcast. Mariane também. A Mariane, que é a gestora de RH da Gonçalves, na época nós tínhamos meses temáticos e foi na época sobre contratação e tal. Tá lá o episódio todo, as dicas,
todas as informações pertinentes, assim, como você se candidatar a uma vaga, a formação de currículo e tudo mais. Enfim, então, além do Geraldo e da Elias, do William, a Mariane também tem um episódio. Vamos colocar os cards dos três para o pessoal poder clicar e assistir. Foi muito legal. Só voltando um pouquinho, tá? Depois da Fundação Bradesco, você contou sua trajetória, você chegou a fazer algum outro curso? Boa. E quais foram, enfim, o que te motivou a Excelente fazer esses outros pergunta. cursos? Eu fiz, depois da Fundação Bradesco, meu oficial impressor oficial de máquinas monocolor. Lá no Bradesco? Não. Fundação Bradesco? Na Senai de Barueri. Senai de Barueri. Senai de Barueri. E depois a Antilhas começou a levar, quando a gente estava presente na Antilhas, acho que foi até uma ação do Geraldo, viu, se eu não me engano. Levou o Senai Teobaldo Denigres para Antilhas. E lá eles treinavam a gente com vários cursos. Eu lembro que densometria, colorimetria para processos gráficos, manutenção preventiva de equipamentos. Era um in-house, pessoal do Senai. Isso, eles iam lá ministrar o curso pra gente e teve treinamento de espectro. Tá. Espectro também. Teve muitos cursos, é porque agora eu não vou me lembrar todos, mas teve bastante curso que a gente fez também, que todos vieram com certificados do Senai Teobaldo Denigres. E o técnico eu comecei a fazer, mas não consegui dar continuidade devido horários de trabalho. Eu lembro quando eu comecei o técnico, eu tava trabalhando das 2 às 10 na Antilhas. Antes do Geraldo. O Geraldo nem tava. E aí teve que mudar o horário de máquina meu lá. Porque teve uns cortes lá. E a minha máquina virou horário comercial. E aí eu não consegui mais. Porque eu estudava de manhã, aí eu tive que trancar. E aí foi onde que. Aí, mas não conseguiu terminar depois também? Não voltei. Porque também nessa mesma época foi quando eu comecei a conhecer com o mercado financeiro, comecei a estudar também. Aí eu só fiquei nesses cursos de formação continuada. Porém, não tem jeito. Agora eu vou voltar devido à necessidade de conhecimento técnico, não tem como. Sim. Eu percebi que eu voltei pro ramo gráfico, já tem tecnologias mais novas. Inclusive agora na Gonçalves eu tô aprendendo impresso contra com o Rodrigão, meu impressor, que, nossa, dispensa comentário aquele aparelho, hein? Muito top. Você tem disponível ali as melhores tecnologias que tem no mercado. Nossa. E você tem que aprender mesmo, cara. É muito bom. E, pô, tem a escola Barueri, né, Robert? Não, do lado de casa. É do lado. Você vai de skate, se Excelente, você quiser. do lado de casa. 20 minutos de casa. Então... Caminho também da Gonçalves também. É muito top, muito tranquilo. Lá na escola Barueri, tem 2 professores que a gente já entrevistou, né? Que foi o Guilherme e o Pedro, que tem card. Vamos pedir para colocar card dos 2. Tem o diretor do Senai, pô. E tem o diretor das 2, né? O Elcio é diretor o Elcio das 2. também tem episódio com a gente. Que a gente... Pô, o Elcio Essa é parceira. é o cara do ensino gráfico aqui no Brasil, né, cara? Só pegando uma parte que você falou que o Geraldo ele incentivou a equipe, fez por onde a galera se qualificar. Foi muito bom você ter trazido isso no papo, que mostra, né, quando uma empresa ela quer, eu falo de disputar a Champions League do mercado, deve ter gente competente, vai ter gente boa no time, né? E muitos gestores passam na cabeça deles, pô, vou ficar treinando esse pessoal, investindo tempo, investindo dinheiro, aí ele vai e sai. Cara, arrisca não fazer isso e deixá-los lá, mantê-los lá. Você vai ter sempre uma equipe meia boca, uma equipe que não produz, uma equipe que não gera resultado, é muito mais caro. Então é muito melhor você treinar, capacitar os seus cobradores e eles um dia saírem, porque isso faz parte do mercado, do que vocês não do que esses colaboradores não serem capacitados e eles ficarem. Isso acaba sendo muito pior. E um gestor é isso. Ele, se não tiver, eu tenho comigo que toda empresa tem que ter um braço de educação, né? E se a empresa não tiver a pessoa para fazer isso, ou as pessoas para fazerem isso, não tiverem estrutura, não tiverem condições de fazer, pô, tem um Senai. Senai faz isso in-house, né? Eles têm ali o módulo, tem os professores que vão dentro das empresas fazer esses treinamentos. Lá na Antilhas dá treinamento pra gente. Fiz uns 4, 5 cursos. Agora não me lembro os nomes, mas eu lembro que o colorimetria e densometria para processos gráficos e o manutenção preventiva de equipamentos e o treinamento de espectro, isso aí a gente teve bastante lá. A gente teve bastante. E teve outros mais 2, só que eu não me recordo aqui agora. Agora hoje você está aprendendo a mexer na Image Control. Impress Control. Que Você vê como atualizou, né? Isso foi o que eu mais gostei na Gonçalves. Eu tava comentando isso com outros camaradas da área gráfica outro dia, no grupo que a gente tem aqui.
Falei, nossa, que negócio fantástico. A gente tem muito pouco problema de variação de cor na Gonçalves, pelo menos na minha máquina. Eu tô 1 ano na Gonçalves e eu nunca parei para pegar um trabalho que reprovou por variação de cor ou teve algum problema de qualidade por variação de cor. É um aparelho que o Rodrigão ele tem toda a habilidade ali para configurar os parâmetros ali e o trabalho se mantém do começo ao fim da tiragem segurando a densidade e o delta. É incrível. De forma automática, né? Porque de forma manual você tem que ficar pianando o dia inteiro, medindo lá com o espectro. Não, lá o espectro já tá dentro lá do aparelho. Eu achei isso fantástico, porque na Antilles eu não conhecia isso aí. Tô conhecendo na Gonçalves. Tá até aprendendo a mexer também. Tem muita empresa que fica ainda tocando piano. Aí uma pergunta pra você, Robson. Hoje as empresas que não tem uma tecnologia de equipamento igual a Gonçalves tem, consegue Não, implantando algo para melhorar essa situação? Cara, é possível. Não é possível a leitura durante o voo, que é o on-fly. Automática, assim como Fazer tem, ajustes automáticos, né? só automática independente, só numa máquina nova que você configura isso embarcado nela. Você consegue ter, numa máquina antiga, você consegue instalar um CIP3 e um closed loop, mas ainda precisa que o impressor tire uma folha, coloque ali no console e faça a leitura por varredura. Isso. E aí ela calcula e ela corrige. Mas o impressor tem que intervir. Isso é muito melhor que o visual e ficar pianando só. Você tem ali o Não, isso é muito melhor. O dados. curioso é que tem lugar no mercado que você fala de um CIP3 e tem gente que fala, não, isso aí não funciona, eu nunca vi funcionar. Cara, há 30 anos isso já é consolidado. Há 20 anos isso já é indiscutível. Mas tem quem... Os ludistas do mercado, né? Sempre tem uns ludistas que vai contra a tecnologia, né? Enfim, velho. Eu fiquei maravilhado. Quando eu vi assim, eu nem conhecia. Eu cheguei na Gonçalves. Eu lembro que o gestor perguntou, quando a minha contratação no primeiro dia de gráfica, qual máquina você conhece? Eu falei, eu conheço de Roland 700, Roland 600, Record 4 cores, Heidelberg CD, Heidelberg XL75 e Heidelberg XL106. Aí ele pegou, eu nem sabia que tinha XL75 lá. Uhum. Mas quando eu vi as Roland 700, eu falei, não, aqui eu conheço, então tranquilo. Aí ele me levou, porque a minha máquina é a última. Quando você entra na fábrica da Gonçalves, a minha máquina fica bem na última. E é um monte de máquina. Se eu não me engano, 12 máquinas na Gonçalves. Se eu não me engano. Caramba. Se eu não me engano, mais ou menos. Ele comentou do fluxograma ali, é espetacular. Da Gonçalves. Não, acho que 12 não, peraí. Não é 12, é menos. Um pouco menos. Mas acho que é 9 ou 10 ali. Nossa, que pouco. Não, a Gonçalves está muito bem servida de equipamento. A dona Juliana tá de parabéns. É equipamento de alto nível. E aí o cara falou, você vai andar de Ferrari agora? É isso que eu penso. Não, e o legal, sabe o que é o legal, professor Robson? Que quando eu já sabia trabalhar, né? Porque já conhecia o equipamento e tal. E o Rodrigão, ele fala comigo que ele tava sofrendo antes de eu entrar com a questão de auxiliar para ele ali, porque não tava achando uns caras que já conhecia ali, aí colocava um cara e tirava, daqui a pouco colocava outro. Isso atrapalha muito o impressor. Uhum. O impressor tem que ter uma equipe fechadinha. E aí quando eu fui contratado, o gestor me colocou com ele ali, cara, a gente em uma semana tava muito entrosado, porque eu já conhecia e ele também já domina. Então foi coisa de nós dois ali, nós rodava muito. Mas você tem vontade, Ezequiel. Uma característica tua é você ter interesse e vontade de ir atrás. Isso. Você tá aqui por causa disso, tá? Legal, muito obrigado, até agradeço as Você tá palavras. aqui, não é porque... Não é... Com 15 anos a gente não se via. Verdade. Mas muitas vezes a gente discute as pautas, né, Robert? E a gente sempre pensa em trazer pessoas que têm características importantes. Isso é importante. Hoje é difícil encontrar no mercado as pessoas com essas características. Então, o fato de você estar aqui, cara, é para mostrar que isso é o que impulsiona a gente a crescer. Legal, muito obrigado. Até agradeço as palavras. Falei besteira? Muito importante. Comentei no início, o Printcast é democrático e essa pluralidade de visões e, obviamente, de trajetórias, de experiência, é bom porque a gente tem uma comunidade bem diversa, né? Então, e essa pluralidade é o que torna o Printcast singular, né? A gente trazer pessoas para trazer trazer essa trajetória, trazer essa vivência, trazer esses desafios, enfim, né? Até falando em desafio, ao longo da sua trajetória, o que você considera o seu principal desafio? Qual foi o seu principal desafio? Ou o seu principal desafio ainda está por vir? O principal desafio é crescimento da área, porque
Já trabalho na área gráfica desde 19 anos, primeiro registro de carteira. Então, crescer e buscar conhecimento também, né? Claro. Expectativa de futuro é buscar mais conhecimento técnico, me preparar mais, porque a Gonçalves está tendo um programa muito bacana lá. Eu tô um ano na Gonçalves e eu tô vendo muito recrutamento interno. Muito recrutamento interno. A Gonçalves está demandando. Tem uma demanda de trabalho muito grande lá, viu, professor Robson? Muito bacana isso, graças a Deus. Dona Juliana, Deus está abençoando bastante ela nessa parte. E muita demanda de serviço, tem muita contratação. Então, em perspectiva para o futuro é se preparar, voltar para a escola, porque as oportunidades não vão deixar de acontecer lá dentro. E esse é o desafio, ir crescendo. Virar impressor, e aí depois que virar impressor, ver o que eu faço, porque lá também eles deram oportunidade para impressores virarem gestores também. Eles fez recrutamento interno, teve um impressor lá que virou gestor de impressão. Essa foi uma das coisas que a Mariane falou na época, na entrevista, né, Robert? Você lembra? Ela dizia que ela sempre busca dentro do time Sim. as qualificações. Tá tendo muito recrutamento interno, então se tem um dos desafios para pensando em longo prazo, é realmente se preparar, porque a Gonçalves vai ter muita oportunidade. Legal. Tem que estar com expectativa também de chegar mais máquinas, já tá cogitando lá. A gente tem nosso gestor lá, Davidson, um cara bem respeitado no mercado, um cara especialista em Roland, já deu treinamento no exterior e aqui dentro também em várias gráficas, cara bem conceituado no mercado, tá com a gente bem simples. Chama ele de chefe. Encontro ele todo dia no vestiário, que eu sou da noite e ele é do dia, mas ele tá entrando e eu tô saindo. Converso bastante com ele, já deixou bem claro que tem perspectiva de chegar a mais máquinas devido à necessidade de demanda de trabalho da Gonçalves, que é muita. A gente tá fazendo bastante hora extra. Isso é bom. Então, É bom. E quando está chegando mais máquinas, normalmente tem unidade de verniz, eu fico feliz demais, cara. Pessoal, você falou, né, do desafio de crescer. Obviamente que tem relação com o estudo. Acho que Sem nós dúvida. temos que estudar. Apesar de ter pessoas que crescem, que entregam um resultado, às vezes, sem ter um diploma, mas são as exceções, né? O cemitério dos fracassados, ele é extremamente silencioso. Então, o estudo ele é extremamente sem importante. dúvida. Eu queria aqui só estar parafraseando Andy Groove. Só os paranoicos sobrevivem. O que isso significa, cara? Se você não tiver essa ambição, que é diferente, muito diferente de ganância, né? A ambição é você querer crescer, querer evoluir, mas até com seus valores, sem querer passar por cima de alguém. Se não tiver essa ambição, sangue no olho e pra cima, cara, você vai ver numa zona de conforto eterna, e zona de conforto não tem crescimento. É na zona de crescimento que a gente consegue adquirir isso daí e crescer, sim. cara. Na Antilhas, eu lembro que eu fiquei um pouco na zona de conforto. Eu até me arrependo, o Geraldo me cobrava muito estudo. Nossa, mas ele, não só de mim, cobrava de toda a equipe. E eu fiquei um pouco estacionado por questão de zona de conforto. Isso foi ruim pra mim. Eu me arrependo. E eu até sou muito grato ao Geraldo, porque todos os caras que estudaram evoluíram. Não tem Bom. nem como pensar. Então, a importância do estudo, da preparação pra gráfica é isso. Que as oportunidades vão aparecendo. Inclusive, eu sigo uma página de emprego só da área gráfica. Vetorial Empregos. Cara, é incrível como todos os dias, dificilmente, um dia ou outro que eles não postam vagas de emprego na área gráfica. No mesmo mês temático de contratação, a Paula, da Vetorial, também esteve com a gente. Tem um episódio com a Paula também falando sobre contratação. Olha que legal isso. Eu sigo eles, eu acho magnífico. E não é só na área industrial, não. Tem na gestão também. Outro dia eu tava vendo vagas para orçamentista. Sim. Você vê que na área industrial ele tem área industrial, impressão, corte vinco e tal, operador de guilhotina, mas também tem a área de gestão também da gráfica. Então você vê que quem for para esse lado de estudos da área gráfica, não falta oportunidade. Mas é que ó, esse reconhecimento no sentido de se arrepender ou reconhecer que é o primeiro passo pra gente melhorar. Não, sem dúvidas. E isso é extremamente importante, porque tem gente, Robson, que passa os anos, não tem esse reconhecimento, ele prefere meter o pau, pô, Imagina. nunca ninguém me deu chance, Mas, o governo é isso, na verdade, eu tenho azar, ninguém olha pra mim, mas nunca for foi pra- atrás, se nunca for foi estudar, se for pra nunca... pensar assim, na verdade, eu tive muitas oportunidades. Nossa, eu encontrei o Geraldo outro dia no futebol que a gente fez, ele falou pra mim, ele olhou desde ele falou pra mim, meu, você não pode reclamar que você não teve oportunidade, né? Não, e outra coisa, olha como eu admiro ele muito, porque ele pegou e olhou pra mim e falou assim, Ezequiel, da próxima vez que a gente se encontrar, quero saber que você tá ganhando 10 mil por mês. Desse jeito. Não, mas ele falou sério, não foi resenha não, falou sério, tô falando sério, hein? É isso aí. A próxima vez que nós se encontrar, eu não esqueço, nunca vou esquecer.
É isso Ah, aí. Fala, Ah, caramba, o cara, ele, se eu não me engano, ele não é mais gestor de impressão, se eu não me engano, ele Não, ele já é diretor, se eu não me engano. tava lá na Intercarta. São José dos Campos, né? Em São José dos Campos. Eu acho que o Geraldo tá em transição, né? Tá interessante. Ele serve Tá em transição. Não sei pra onde que ele tá indo agora, mas Mas tá em nessa, na transição. época que nós fez uma resenha lá de um futebol lá, a gente se encontrou, foi muito top. Nossa, foi top demais, tem que fazer até mais vezes. E ele pegou e falou que tava na já parte de, se eu não me engano, diretor já. Sim. É. E aí você vê um cara que é diretor, nós nem tem mais contato, a não ser ali não tem contato profissional ali, já não é mais meu coordenador, mas mesmo assim o cara vai e fala um negócio desse, já se preocupando com o cara que lá atrás foi. Meu, então você vê, né? Só essa questão Muito bacana. essa questão de oportunidade, né? É muito melhor você se preparar e não ter a oportunidade, mas um dia ela vem, com certeza. Na área gráfica sobra. Do que aparecer a oportunidade e você não estar preparado. Sim, E aí, sim. outro pega. Ezequiel, estamos chegando nos finalmente, tá? Tá dando nosso tempo. A gente quer agradecer a sua participação. O fato de você estar compartilhando a sua trajetória, a sua vivência no mercado gráfico, mais especificamente na impressão offset. Impressão offset, sempre. Esse é o momento aqui de deixar os abraços, quiser acrescentar algo do qual nós não perguntamos, fica à vontade para estar falando. Primeiramente, agradecer a dona Mariane, a gerente que liberou as camisetas para nós, junto com a equipe de RH. Muito obrigado. Agradecer também meu impressor, sem dúvidas, que é ele que hoje é meu professor. Rodrigão, feio. Ele me chama de feio, eu chamo ele de feio. Aí nós colocamos o apelido de feio. Chama todo mundo de feio. velho. Meu Deus do céu. Mas nós arrebenta. Certeza. A gente chega. Olha que legal, que lá na Gonçalves, lá a gente chega, a gente trabalha à noite, e eu já chego a milhão, e ele também. Rodrigão, qual é a meta? Acabar com a programação do Tanca. Tá certo. Todo dia ele fala a mesma coisa. E aí nós já vai separando a chapa, as blanquetas. Fazendo acontecer. Nós já vai separando a chapa, as blanquetas. Os insumos que a gente precisa ali, já limpa os imersores rapidinho ali. Pau na xiselinha. E nós arrebenta de rodar. Muito bacana. Pau na xiselinha. Rodar. Ah, XLinha. Que é 75, né? XL75. Nós roda muito. E também agradecer o Davis também, que eu falei pra ele, meu gestor de impressão, sem dúvida, não tem como deixar de soltar. Davis, chefe, muito obrigado também. E agradecer ao professor Robson e falar pro professor Robson que você tem um grau de importância muito grande na minha vida. A gente eu estudei com você faz muitos anos. Uns 15 anos. Uns 15 anos, é isso mesmo. Porque meu primeiro filho vai fazer 16, é isso mesmo. Eu ainda não tinha ele. E dizer que você, cara, abrir essas portas aqui pra mim. Nem sei o que vai acontecer depois disso. Coisas boas vão acontecer, com certeza. Sempre. Cara, e te agradecer. Falar Legal, que você é um tipo de cara que eu não vou querer que você afaste de mim nunca. Legal. Conhecendo também você, muito obrigado pela participação. Me trataram muito bem. Pô, nem sei se eu sou tão digno de tanta honra, porque sou apenas um simples meu oficial de impressão. E eu vejo que aqui vem muitos diretores, caras de alto escalão da indústria gráfica. Eu fui menor aprendiz de offset, o Robson Então- teve o seu início. Então, assim, todo mundo, cara, tem a sua escalada. Muito bacana. Não tem, aqui no Printcast, não importa se é gestor, se é diretor, se é impressor, todos têm a compartilhar e eu tenho certeza que a sua trajetória, eu tenho certeza que pode inspirar muita gente e que muita gente vai se identificar, tá? E muito bacana você reconhecer as pessoas Sem em honrar quem dúvida, te sem honra. dúvida. Isso é muito bom, né, Robson? E aqui nós temos um ritual, né? Ezequiel, você agora tá carimbado na comunidade do Printcast. Você é um novo queridinho da nossa turma. Que bacana. Obrigado por você estar aqui, por Eu que compartilhar, trazer sua história. Eu espero, pessoal, que isso ajude a motivar várias pessoas que estão entrando na indústria gráfica ou que estão em fase de transição. Pessoal da impressão, hoje a gente está com a camisa da Gonçalves aqui. Top demais. É uma forma de homenagear os nossos amigos impressores que a gente tem. Agradecer lá a Mariane e a Juliana Gonçalves. Obrigado por vocês abrirem essa oportunidade aí. A gente está aqui com muito orgulho vestindo essa camisa e o importante é que o objetivo da gente é sempre crescer de todas as formas que forem possíveis. Muito bacana.
Para finalizar, queria mandar um abraço pra galera da Gonçalves, Marcel, Antônio, Wagner, Fábio. Agradecer novamente a Mariane, que tem o episódio aqui com a gente. E não somente agradecer, mas fazer um convite. Isso aqui vai virar um corte, hein? Juliana, muito obrigado. Esperamos você aqui no Printcast para falar um pouquinho da Gonçalves, Gonçalves México, sucessão, mulher de impressão. Fica o convite. Enfim, muito obrigado ao time Gonçalves. Ezequiel, novamente obrigado. E galera, valeu. Não deixa de curtir, compartilhar, mandar para os amigos e até a próxima semana. Valeu! Valeu.